Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conversas sobre Princípios e hoje eu e Fernando Moreira vamos falar de identificar problemas e não os tolerar. Todos sabemos que existem sempre problemas, mas será que sabemos identificá-los bem? Será que às vezes não baralhamos consequências com a verdadeira causa do problema? Vamos falar sobre o que são problemas, a origem deles, como conceber um plano e porque é que consideramos que não tolerar problemas é fundamental. A nossa análise é feita com base no livro Princípios, de Ray Dalio, e vamos acompanhar alguns dos seus capítulos. Esperamos trazer-vos foco e razoabilidade para identificarmos melhor os nossos problemas e saber resolvê-los. Até já! Sobre aqui a identificação dos problemas, hum, há aqui uma coisa engraçada que eu gostava de trazer, que tem a ver com um sub-princípio que eu gostei muito, que está no princípio identifique problemas e não os tolera, que é o não confunda a causa de um problema com o verdadeiro problema. Isto normalmente acontece. E o exemplo dele é fenomenal, na minha opinião. Não consigo dormir o suficiente não é um problema. É uma causa potencial. Ou talvez resultado de um problema. Porquê? Porque não dormir suficiente poderá ser qualquer outra coisa. E nós muitas vezes não o sabemos. E o nosso problema é, eu não estou a dormir o suficiente. Pode não ser o nosso problema. E muitas vezes nós temos dificuldade. Porquê? Porque só estamos a pensar na solução. Ok, o que é que eu posso fazer para dormir mais? Claro. E não em identificar. E não em diagnosticar. E não ir realmente ao fundo, à raiz. À raiz do que é que se está a passar. É o que é que me foi acontecer. Epá, hoje não dormi nada, o que é que me foi acontecer? Mas se calhar tiveste os devidos, pensa nisso, para ver se amanhã dormes melhor, tiveste os devidos cuidados, o que é que te está a incomodar, o que é que pode ser físico, pode ser mental, pode ser o que for, mas identificar a causa, a origem, não é? Porque é que eu ando a dormir mal? Sim. E isto tem a ver aqui com o 2.3, que é o problema pela raiz. Porque é que eu ando a dormir mal? A raiz, a causa do problema. A causa do problema. E ele aqui, na minha opinião, dá novamente um exemplo formidável, que é, perdi o comboio porque não verifiquei o horário dos comboios. Isto é um bocado pardo. Porque a verdade, a raiz do problema não é essa. Não verifiquei o horário dos comboios porque sou esquecido. Afinal, o problema não tem a ver com o horário dos comboios. Não, tem a ver com o processo de organização que ele Claro, criou para si. claro. E porque é que eu tenho aqui eu tenho aqui um guess, um gut feeling de porque é que isto acontece. Porque tu normalmente quando começas a fazer o why, porquê? Mas porquê? Mas porquê? Começa a doer. Vais para o desconforto. Começa a doer. E a tua vozinha o que diz é, dá-me aqui qualquer coisa diferente para eu me entreter. Porque isso é um bocado chato. Não é? Porque afinal, se calhar eu vou chegar à conclusão que eu sou esquecido. Se calhar o ser esquecido não é o... Mas se calhar que eu tenho comunicado menos. Ou que... Sabes que eu perdia muitos comboios quando era miúdo. E enquanto eu achei que a questão era o não fui ver o horário, eu continuei a perdê-los até ao dia em que comecei a entrar na dor, que é, espera lá, se calhar o processo é outro, se calhar eu tenho que começar a me levantar mais cedo, se calhar custa-me a levantar, E tu aí se começas a calhar fazer eu uma começo a coisa. perceber o meu problema. O meu problema é que me custa a levantar. Então, mas espera aí, se calhar devia-me deitar um bocadinho mais cedo. Atenção. Mas tu agora identificaste, diagnosticaste, ok? E agora propuseste solução. E é o subprincípio 2.4, que é a solução foi fazer determinada coisa, então tu concebeste um plano para conseguir que aquilo acontecesse. Racionalizaste, começaste a perceber qual é o verdadeiro problema. A origem está em quê? Em que se calhar devia-me deitar mais cedo, se calhar gostava bastante de ficar até tarde ou a ver séries ou o que fosse, mas se calhar, se queres estar a horas, então deves estabelecer processos para estar a horas. Então, se calhar, aí os desejos lá vão outra vez ter que ser, eu não gosto da palavra, mas vou usá-la na mesma, escravos do resto. Acho que devem obedecer ao resto. E se calhar apetecia-te, eu vou beber um copo com um amigo, ainda dá tempo, é pá, pronto, amanhã levanto mais tarde. Pá, não, em média vai correr mal. Em média vai ser mal para ti. Em média vais-te sentir mal durante o dia, tipo, vais estar cansado ou vais perder o tal comboio. Portanto, em média, tentar aproximar os desejos dos princípios e dos objetivos. A conceber um plano. Ele diz que o passo número 4 é
conceber planos que lhe deem uma ajuda na resolução dos problemas. Mas eu tenho aqui uma dificuldade com este conceber planos. E ontem, uma newsletter de um tipo que eu sigo veio ter comigo. E no cabeçalho dessa newsletter ele dizia, dizia em inglês, esta é uma frase do Dwight Eisenhower, e ele dizia que na preparação para uma batalha eu sempre descobri que planos não têm qualquer importância. Agora, o planeamento, planear, o ato de fazer o plano é que é indispensável. Isto é muito giro. E tem muito a ver com este processo que nós temos falado muito aqui no livro dos Principles, de reconhecer a verdade. Portanto, o plano, depois quando nós o aplicamos, ele na verdade depois até nem acaba por acontecer e não vai acontecer. E o que é o plano? É o objetivo. É a concretização, quando tu passas para o papel e tens que pensar sobre o que é que eu quero. E isso vai ter que fazer sentido quando tu concretizas, não é? Sim. Isso é uma excelente frase e acho que casa muito bem com o que estamos aqui a Mas o plano é o objetivo. Portanto, o objetivo não é mais importante, ainda assim. Ele dá-nos a direção, eventualmente, as intenções dão-nos a direção, mas depois, como é que nós, de alguma forma, temos a inteligência? E eu aqui vou utilizar a definição da inteligência do Einstein, que é a nossa capacidade de nos adaptar à mudança, constantemente, iterativamente. E se isto é um loop, quanto mais nós tivermos capacidade de fazer mais loops mais rapidamente, então mais inteligentes seremos. Para quê? Eu agora tenho algumas dificuldades com o 2.5, eu tenho dificuldades com tudo, que é fazer o que for preciso, e a minha dificuldade está aqui, fazer o que for preciso para avançar com esses projetos até conseguir resultados. Eu tenho problema com o fazer o que for preciso. Quando eu digo que tenho problema é giro nós trazermos para aqui... É para ter cuidado, não é? Eu entendo isso como para estarmos aware de fazer o que for preciso e até conseguir os resultados. Vou começar pelo fim. Até conseguir os resultados é porque muitas vezes tens os resultados que tu não estavas à espera e os resultados podem ser, olha, não continuas a fazer isto. E agora aqui entra um problema que é que nós não gostamos nada na nossa sociedade, que é, olha, afinal se calhar vais ter que desistir. Ei, desistir? Mas então onde é que está a resiliência e a persistência? E isto é estranho. Porque muitas vezes nós estamos tão focados no objetivo, tão focados no objetivo, que o que eu vejo na malta é partir cabeças. Está sempre a partir cabeças. E já teve resultados. E só consegue olhar para o objetivo. E não teve a capacidade de alterar o seu objetivo. Portanto, a minha dificuldade com o tal ponto... Por falta de iteração entre os pontos. Por falta de constatação do momento em que está. Está sempre na outra coisa. Sim, mas há aqui uma grande dificuldade, que eu acho. Que é fazer o que for preciso para avançar com esses projetos até conseguir os resultados. Mas falta aqui um passo, na minha opinião. Que é um passo intermédio entre o 4 e o 5, talvez. Que é definir um aparelho, um processo para medir. Sim. É quase como se fossem subprincípios de medição. Que é, ok, a minha intenção é A, mas quais é que são os meus key results? Quais é que são os meus... Qual é que é a minha medição? Onde é que eu estou exatamente neste momento? E é o GPS da coisa. Intenções, fazer A. Medição. Se eu atingir 50 do A, é porque eu vou seguir em frente. Se eu não atingir 50, esquece lá isso. E nós normalmente metemos o objetivo. Olha, quer chegar à China. Mas não metemos key results. Pá, primeiro tem que chegar de Portugal a Espanha, chegar à França, por aí fora. Sim. E nós não metemos isso. É chegar à China, e muitas vezes nem Portugal saímos. E se conseguíssemos desbloquear, olha, chegaste a Espanha, sim ou não? Se sim, avanças. Se não, não avanças. Então não chegas à China, se calhar é só à Espanha. Sim. Estás a ver a ideia? E essa é aceitar a realidade e lidar com ela. Voltamos a iterar com outro episódio. Sim. Que já gravamos, sim. Porque aqui a minha dificuldade é fazer o que for preciso. E o que eu vejo normalmente a malta, quando eu digo a malta partir-se toda, é a colocar a sua vida em causa, a colocar os seus princípios em causa, a colocar o seu corpo, o seu estado físico em causa, a dormir mal, a tomar comprimidos e merdas para resolver problemas que... E nem é porque não esteja a ter o sucesso.
é porque Sim, está com objetivos desadequados e não atualizados. Sim. E Tu tens que atualizar objetivos, né? Por isso é que falta-me aqui o passo de medição. E se eu não for concreto na medição desse key result, vai ser difícil para mim. Porque pode ser muito vago. E eu agora penso numa organização, mas penso também na vida pessoal de uma pessoa, que é... numa organização se calhar é mais fácil e não é tão emocional, que é... Olha, nós queremos internacionalização. Então o nosso objetivo é internacionalização. Aí, foda-se. Tu tens não sei quantos países para fazer internacionalização, tu tens não sei quantos mercados para fazer internacionalização, tu tens culturas diferentes para fazer... Tens N merdas. E se tu não meteres, de alguma forma, se tu não definires key results, aquilo é bué da estranho. Então normalmente as empresas não definem os key results, definem objetivos megalómanos, sem princípios, e é normal, pois a malta anda toda perdida. Seja o que isso for. É verdade. Aí não tenho... Eu acho que está tudo dito sobre isto. Podemos dar um boost energético para terminar bem em vez de terminarmos com a dor. Vou voltar aqui uma coisa só para isto, voltar ao boost energético. Há aqui uma coisa muito gira e que eu acho que tem a ver também com a motivação depois, porque isto é tudo com esta dificuldade que estamos aqui a falar e de facto é assim. Mas há um lado disto que eu acho que a mim soa-me motivador e soa-me desafiante para ser positivo, que é praticamente nada pode impedi-lo de ter sucesso se tiver flexibilidade e autorresponsabilização. Isto parece quase um dou de condições e tu podes tudo se aprenderes bem certas coisas. E de facto há aqui momentos onde, e depois quem ler o livro vai perceber, e eu acho que isto só assim não é suficiente, eu acho que se deve ler o livro. Há aqui momentos onde ele diz: cuidado com as metas que pomos a nós próprios, cuidado com os limites que pomos a nós próprios e cuidado com os limites que os outros nos põem. Porque não é sobre isso. É muito mais sobre como é que nós conseguimos rapidamente ser analíticos e aplicar processos e rapidamente estabelecer novas metas e rapidamente entrar muitas vezes naquele loop que ele faz, aquele desenho que ele faz, e que isto nos deixa um sentimento, e quando lemos eu acho que isto é importante, deixa-nos um sentimento de que não é bem o do que tudo é possível, porque isto parece a banha da cobra, mas de que muita coisa é possível. Muita coisa é possível, muito para lá daquilo que nós às vezes achamos que podemos fazer. E trazia, se calhar para terminar, pelo menos do meu lado, a ideia de que a triangulação e o relacionar-nos com pessoas conforme os princípios que ele partilha, e isto é uma grande verdade para mim, nos mostra portas e nos mostra coisas que nós à partida nem estávamos a pensar que era o nosso caminho. E de repente, por causa de estarmos a respeitar tão bem e estarmos tão em linha com aquilo que se calhar é a nossa autoanálise e a nossa autoajuste, de repente vemo-nos perante coisas que se calhar se não tivéssemos sido analíticos, se não tivéssemos relacionado com as pessoas certas, e nós vamos falar de relacionamentos também, de relações entre pessoas, as portas que se abrem e os objetivos novos que se criam. E portanto novas direções, novas intenções, novos caminhos. E eu acho que é giro isto porque dá muita esperança. Não é só dor, não é? Acho que não terminaste só do teu lado, acho que terminamos mesmo. Terminamos. Acho que sim. Obrigado por estarem connosco. Esperamos que voltem a acompanhar-nos no próximo episódio. Acompanhem-nos com o livro, se possível, porque a experiência será totalmente diferente e com muito mais valor para vocês. Obrigado e até para a semana.